Olá, bem-vindo a esta edição. Este é o canal O Caminho da Prosperidade. Para quem não me conhece, eu sou Mário Eusébio, diretor e moderador deste canal. No vídeo anterior, dizia que iríamos dar continuidade à questão de paradigma e, não obstante, daríamos, entretanto, o início ehm, da componente de educação financeira. Não gostaríamos de avançar para esta componente sobre educação financeira sem antes procurarmos desmistificar aquilo que é o comportamento dos homens. É isso, o comportamento dos homens. Porque tudo o que acontece é consequência do que nós idealizamos. Mas em algum momento estas ideias não são originárias nossas. Porque na verdade nós sofremos uma transformação. Acredite se quiser. Nós sofremos uma transformação. O eu que está em ti não é o seu verdadeiro. Você é resultado do programa de outras pessoas. O que você está a viver não é a sua vida. É programação dos outros. Você está a viver a programação dos outros. Porque você foi formatado. Você foi concebido e submetido a um treinamento involuntário. Estás neste meio a conviver com pessoas que acreditam no que acreditam, que vivem uma vida supostamente real. Mas esta vida não é a vida que Deus desejou para ti. Onde é que você está? Será que você desejou nascer, crescer, estar a viver no mundo, no meio em que você está? Não. Você não pediu. Por força de circunstância, os seus pais se amaram, sei lá o que aconteceu, você veio ao mundo. Mas a sua programação não é sua. Nós praticamente neste nosso canal procuramos falar com certo rigor esta componente de paradigma, esta componente da formação do seu intelecto, porque na verdade houveram erros estes que ditam o nosso estágio atual, o seu estágio atual. É certo que nem tudo é mau, alguns valores preconcebidos são positivos, são bons. Mas existem arquivos que não condizem com a realidade. Existe uma programação no seu subconsciente que controla o seu comportamento, que controla os seus resultados. É disso que estou falando. Eu estou a falar dos teus resultados, da vida que você tem hoje. A vida que você tem hoje não é só a programação. Alguns resultados até podem ter coincidido, mas a maioria não são seus. É programação dos outros. Quando você veio ao mundo, a sua mente estava aberta, estava vazia, que nem um vaso. E os teus pais, familiares,
os outros membros da sociedade, durante o seu estágio de vida, foram colocando lá informações. E esta ocorrência, ou este processo, deu-se por um período, digamos, de 2 a 5 anos, que é o período da formação do indivíduo. Chamamos isto de primeira idade. Você nasceu sem a consciência. Os teus pais, os seus tutores, os seus educadores na pré-escola encarregaram-se de dar-te as primeiras informações da vida. Então é disto que estou a falar. Porque estas informações, de certa forma, acabam impactando ou influenciando no seu comportamento hoje. Nem tudo que você pensa é obra da sua criatividade. É aí onde surge o paradigma. Por que é que você pensa que o que você pensa é o correto? O conhecimento é uma construção, não é algo fixo. O conhecimento é a busca insensata de informações, de processos reais. É através da experiência que nós defendemos que situação X é correta. Então, como você pode provar que o que você acha que é o correto é o correto? É nesta senda de ideias em que eu lhe convido a navegar para outro nível, o segundo nível da vida, cujo segundo nível da vida é orientado com base nas leis do universo, que são as engrenagens que Deus criou para que o mundo não se torne um caos. Sucede que o desconhecimento destas leis por parte de alguns indivíduos faz com que a sociedade burle-as, obtendo resultados que não são satisfatórios. Por que eu digo isso? Digo isso em função do sofrimento que muita gente tem no dia a dia. Digo isso pela falta de informação sobre como as engrenagens funcionam. O nosso canal, o Caminho da Prosperidade, visa essencialmente orientá-lo a se descobrir, porque você é a mais bela criatura do universo. Deus fez o homem, Deus fez você à sua imagem e semelhança. Quando Deus entendeu criar o mundo, ele viu o mundo na sua mente. Ele viu a natureza na sua mente e disse: faça-se. E o mundo, tal como você aprendeu na Bíblia, nas Escrituras, das outras comunidades que congregam, outras seitas religiosas acreditam no surgimento do mundo. Mas Deus não se limitou nisso, porque Ele é o detentor do conhecimento universal. E Ele quis contemplar esta realidade e, para garantir a continuidade de forma sábia e segura, foi quando criou o homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança para lhe representar e governar o mundo com todas as coisas. E em função das engrenagens que ele criou, que são as leis do universo, procriar,
fazer acontecer as coisas, inovar, completar aquilo que ele não fez. Não que o homem possa substituir o Criador, não. Mas para completar, porque a vida é dinâmica, o universo é feito por processos. Então, Deus não está satisfeito com os teus resultados. Deus não fez o homem para ser pobre. Sucede que, por várias situações, estas leis foram sendo burladas. A ganância, principalmente, foi o que motivou a destruição da ordem. Os homens, em algum momento, foram tão gananciosos ao ponto de burlar essas leis e criar uma desordem. O homem passou a vender o outro homem como mercadoria. O homem passou a escravizar o outro homem para obter ganhos. Será que foi por este propósito que Deus criou o homem? O homem vender o outro homem? O Deus tirar a vida do outro homem? O homem apoderar-se dos bens que o outro homem conquistou com tanto sacrifício? Não. Não, meu amigo. Não foi este desejo do homem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança para poder lhe representar de forma digna. Por isso não existe na Escritura alguma passagem que orienta o homem a praticar o mal. Não existe. E as leis do universo não versam sobre o mal. Estude as leis do universo. Podes te identificar com o que eu estou dizendo. Deus concebeu as leis para orientar a humanidade. Não criou as leis para ficarem na prateleira, para ficarem em gavetas, não. Estas leis estão para ser partilhadas para que o homem possa usufruir as maravilhas que a natureza oferece. Não é maravilhoso você sofrer. Não é maravilhoso você passar por dificuldades. Se você enfrenta dificuldades, é porque não alcançaste o entendimento. Porque não é segredo. Este entendimento existe. Você precisa ir atrás. Você precisa estar em sintonia com as frequências certas para alcançar os seus sonhos, para realizar os seus desejos. Você precisa atrair os pensamentos necessários para materializar os seus anseios. Isto é lei. O pensamento é lei que Deus instituiu. A lei do pensamento, que observa dois princípios: pensar correto e o pensar errado. Por quê? É a ordem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança com duas mentes: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente, que é a parte da mente que pensa, e a mente subconsciente é a parte da mente que não pensa. Sim, temos essas duas faculdades, temos estas duas engrenagens como ordem. Deus nos deu as 5 faculdades mentais: o tato, o olfato,
a audição, a visão e por aí fora. É com esses recursos que você identifica, você sente o sabor, você aprecia. É lei. É lei. A lei do pensamento é um mecanismo para você poder se guiar. A lei do pensamento é a ferramenta para você imaginar o que você pretende realizar. E a mente consciente é a ferramenta que te permite você analisar o correto e o errado. Enquanto que a mente subconsciente, ela simplesmente é um mecanismo para transcender aquilo que te ocorre no seu interior para poder materializar em termos físicos. É que nem a machamba. Quando você sachar a machamba e colocar lá qualquer semente, ela vai brotar. Mas se você não cuidar, ela pode não trazer os frutos desejáveis. Então, se você planta uma semente, para que ela cresça saudável e florir, dar os frutos que você deseja, é preciso cuidar. Então, é que nem o pensamento. Então, você foi dotado deste dom. A partir do momento em que você pensar algo positivo, algo para procriar, ela vai resultar. Mas não basta só pensar, é preciso implementar. Do mesmo jeito que se você quiser atrair a riqueza, você precisa plantar esta ideia, este pensamento na sua mente. Para você deixar de ser pobre, que é a programação das outras pessoas, os seus ancestrais, porque você não quis ser pobre, pelo menos até antes de ter esta informação, você pode inverter o cenário, porque são arquivos. Você foi ensinado que para ganhar dinheiro deve trabalhar, mas não é só trabalhando que se ganha dinheiro. A riqueza é nossa, é tua, é minha, é nossa. Você pode ser rico desde que cumpras, observes o passo a passo. Você precisa buscar a informação para ter uma vida próspera, para ter a liberdade financeira, para ter a paz financeira. É lei, não é invenção. A riqueza não é só para os outros, aqueles que você conhece. O Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, por aí fora. Não. Você também merece. Você merece. Tudo parte de algum lugar. Tudo parte de algum lugar. Se você vinha ganhando dinheiro em função do que você aprendeu, porque quando amanhecia, vias o papá, a mamã, o tio, Beltrano, Cicrano, acordar para ir trabalhar, foi a forma como ele aprendeu a ganhar o dinheiro. Mas o ganhar dinheiro não se limita apenas nisso. O ganhar dinheiro não limita-se apenas em trabalhar para o governo, para o Estado, para o privado, não. Você também pode procriar, você pode gerar riqueza. Você pode empregar pessoas, desde que aprenda a fazer dinheiro. Por que é que insisto tanto nesta componente de ganhar dinheiro? É porque o dinheiro é essencial. Sem dinheiro, você não consegue realizar os sonhos. Sem o dinheiro, você não tem como pagar as contas. Sem o dinheiro, você não tem como realizar aquilo que interessa a ti, a sua família e as demais pessoas que te rodeiam. Na verdade, é um recurso precioso. Nós precisamos encontrar formas para ter este recurso ao nosso expor. Não é, meu amigo? É por aí. Então, se esta matéria, se este conteúdo está a agregar valor em ti, inscreva-se no canal, ative o sininho, para que sempre que formos a produzir mais vídeos,
você tem acesso. Esta é uma informação importante que julgo que vale a pena partilhar com as outras pessoas. Sabe o que acontece, meu amigo? Muita gente perde o tempo. Muita gente perde tempo com coisas fúteis. Nós não temos tanto tempo na vida para continuarmos a perder. Nós não podemos perder muito tempo a adiar, porque o tempo está a passar. Nós temos 24 horas do dia. Não é o suficiente para realizarmos os programas, mas dividindo os programas em metas, as tarefas em metas, é possível amealharmos os resultados que a gente deseja. Lembras-te do velho adágio que grão a galinha enche o papo. Se você não teve este conhecimento e já tens a oportunidade de por via deste canal, começar a ter o acesso, já dá para definir uma nova programação. Se você não aprendeu sobre as leis do universo, foi porque os teus pais provavelmente não tiveram esta oportunidade. Não que eles tiveram maldade. Porque o conhecimento é diversificado. Se eles não tiveram este conhecimento ou não têm este conhecimento, tem outro conhecimento que agregou valor na sua vida. Então, não pode ser motivo de preocupação. Você pode aprender muito mais, mesmo que seja sozinho, por conta da internet. Você pode ler mais livros que falam sobre a matéria, ou se puder, pode aprender comigo. Não que eu seja melhor, mas posso ajudá-lo a aprender de forma mais rápida, porque eu estou estudando isso. Estou estudando isso de tal forma que percebi que o que eu estava vivendo não eram meus planos. Não eram meus planos porque não é este desejo de Deus. Não é. Eu nasci numa família humilde, na era pós-independência da República de Moçambique, um país situado na zona austral de África, que naquela época Moçambique saía de uma fase de transição da era colonial para a era de independência, mas depois o país mergulhou-se numa situação de conflito, uma guerra de desestabilização que opunha a Renamo, a Resistência Nacional de Moçambique, e as forças de libertação de Moçambique, ou digamos as Forças Populares de Moçambique, FPLM. Nessa altura, a crise era acentuada. As lojas, o comércio não estava aberto para a rota internacional. Ao nível interno não havia capacidade. Moçambique dependia dos países amigos para poder alimentar a sua população, para poder criar reformas, para poder se reorganizar, porque não haviam quadros, o país estava no começo, saía da era de colonização e de repente acabou entrando na era de conflito. Foi uma época difícil, porque as pessoas não podiam trabalhar no meio rural sob risco de serem mortas. Era guerra por todo lado, o país estava em chamas. E as oportunidades de emprego também eram escassas. Eu recordo que o meu pai era motorista, mas não podia se fazer a estrada sob risco de cair nas mãos do bandido armado, tal como era chamado na altura. Aí ele teve que se reinventar, devia tirar fotografias
fazendo coberturas de batismos, casamentos e por aí fora, para conseguir ganhar alguma coisa para sustentar a nós. Na altura éramos 3 irmãos e a vida foi mesmo difícil. Foi uma fase de crise e prontos, foi um aprendizado, porque disse que cada povo tem sua história e esta é a minha história, a história de Moçambique, que eu entendi partilhar um pouco consigo, meu amigo, porque é assim, é ordem, é o que aconteceu, são fatos. Daquela crise surgiram as oportunidades que tive na vida. Tentei de uma ou de outra forma para ganhar a vida, a semelhança daquilo que aprendi, mas depois, já aos 43 anos, percebi que, afinal de contas, aquele passado que eu tive não foi o meu plano. Afinal, eu vivi uma história em função da passagem do testemunho do estilo de vida dos meus pais, que aprenderam também com os seus pais, que na altura foram colonizados. E o colono que esteve a explorar os moçambicanos durante os 500 anos, ele não preparou os moçambicanos para que tivessem esta capacidade de procriar, de serem autossuficientes, de tal forma que davam a educação até o 4º ano, era até a 4ª classe. Dá para imaginar o que é 4ª classe? Hoje, são aqueles quadros que asseguraram o país. São aqueles quadros que procuraram responder os desafios de Moçambique. Mas, graças a esta visão que Deus deu ao homem, parte de moçambicanos organizados em várias frentes foram puxando o país para o nível em que está. Não haviam quadros, hoje temos muitos quadros, temos universidades, temos muitas realizações que devemos nos orgulhar. É a partir deste ponto em que eu convido a si para perceber que, se aqueles quadros que não tinham escola conseguiram trazer melhorias, conseguiram construir sucesso, é porque acreditaram. Eles acreditaram que é possível. Eles acreditaram que têm capacidade. Lutaram, foram atrás. Aquilo que eles imaginaram, procuraram traduzir em realidade. E hoje temos o país que temos. Hoje há muita gente rica. Sim, há muita gente rica. Mas também há milhares de pessoas pobres. Infelizmente, esta situação não ocorre só em Moçambique. Esta é uma situação de todo o mundo. Estudos feitos, estatísticas feitas, pesquisas feitas indicam que no mundo 96% de pessoas não pensam, vivem a reboque. Vivem em função do aprendizado que tiveram com os seus antepassados, porque as mentes eram fechadas. Temos os resultados que temos, porque muita gente pensa do mesmo jeito. Aqueles que acreditaram, aqueles que aceitaram, aqueles que vivem segundo as leis do universo, fazem exercício da mente, pensam. E essas pessoas representam apenas 1%, porque as outras 3% pensam que pensam. Então, se você quer fazer parte deste grupo que representa 1% das pessoas que pensam, porque na verdade pensar é uma ginástica mental, inscreva-se neste canal. Inscreva-se neste canal e vamos fazer uma legião. Vamos fazer um pacto. Vamos descobrir o mundo. Vamos fazer
digamos, vamos fazer uma excursão pela mente. Vamos descobrir o segredo. Vamos aprender o passo a passo para realizar aquilo que te ocorre fazer. Porque você pode fazer o que deseja, você pode tornar no que quer ser. Quer ser cientista? Você pode ser. Quer ser médico? Você pode ser. Se você tentou a primeira, a segunda, a terceira, não deu, continue lutando. Porque na verdade você já é médico. Você só precisa se autoafirmar. Você quer se tornar num advogado, você quer se tornar num engenheiro hidráulico, quer se tornar num cientista, quer se tornar num escritor. Você precisa estar conectado com as leis. Você precisa seguir a ordem. Junte-se aos melhores. Serás um deles. Não é invenção. A riqueza não é sorte. Deus instituiu. Você pode ser um deles. Você precisa estar conectado com as leis do universo. Você precisa agir dentro das frequências necessárias. Você precisa criar as circunstâncias que te permitem que se tornes. Então, inscreva-se no canal. Ative o sininho, porque no próximo vídeo vamos trazer outra matéria ligada à organização. Clique gostei, comente, tem alguma dúvida? Escreva para mim através do e-mail marioeusebiofrancisco@gmail.com e partilhe comigo a sua experiência, coloque a sua dúvida e vamos navegar nesta empreitada. Até no próximo vídeo.